vamos criar clima de diálogo, vamos iniciar o trabalho também. É sempre bom, creio, nós jogarmos nestas ações com o saber que os outros nos trazem, que nos aportam, nos enriquecemos com ele, mas ao mesmo tempo considerarmos também o saber e a experiência que vamos construindo e partilhá-la para ela se tornar propriedade comum de todos e pertence a todos. Tivemos reunião trabalho de manhã em que nos veio uma experiência exterior, mas temos na Diocese também pessoas e a reflexão feita e fazer e construída que como exatamente por isso nas últimas jornadas temos insistentemente convidado também os nossos melhores reflexivos, não sei qual possa ser o termo que se utiliza, mas de facto pessoas que refletem também a vida da Igreja, que refletem com intensidade e sobretudo com amor à Igreja, além da sua intelectualidade. É o caso, portanto, agora na tarde, vamos ter connosco duas pessoas, já toda a gente na sala com certeza conhece. O padre Urbano Nuno Santos e o padre Rodolfo. O Cónigo Nuno Santos vai-nos falar da natureza ministerial da Igreja, sem problema, e o padre Rodolfo vai-nos falar de seguida sobre o tema valorização ministerial, articulação e desafios. O padre Nuno Santos, além da leitura do seminário, sabe que está integrado em diversos serviços, secretariados, quer como diretor, quer como assistente espiritual, a nível da Diocese, com, portanto, uma forte presença em diversas áreas da pastoral diocesana. Não só da pastoral interna, mas também a ligação à comunidade exterior. E, neste momento, uma das suas últimas aquisições, podemos dizer, é a direção, não sei se bem a própria direção, se é assistência espiritual, do Secretariado Diocesano da Cultura, portanto, está muito relacionado exatamente com esta relação com o Ministério. Fez a sua tese sobre a esperança que Jesus dá, tentando discernir no contexto dos próprios evangelhos qual é, digamos assim, o conteúdo e qual é o tempo que se refere à própria esperança cristã. É outra coisa complicada, a teologia do tempo, não é isso que nos une aqui, o que nos une aqui de facto agora é uma reflexão, desde logo, sobre a natureza ministerial da Igreja. O padre Rodolfo Leite, com quem antes estou irado, é, portanto, o parque de toda a unidade pastoral da Mirada. É uma presença também contínua na nossa reflexão aqui, a nível de jornadas, seja jornadas pastoral, normalmente ali por outubro, por isso, as jornadas pastoral, quer nestas jornadas de formação permanente em janeiro. A sua reflexão é sobretudo na área da teologia pastoral. Na teologia pastoral é uma área que está também permanentemente em atenção ao mundo que está aí, ao mundo que nos segura às pessoas concretas. É também muito conhecido pelos seus pequenos apontamentos que vai fazendo e que desperta nas redes sociais, cresce um bocado nas redes sociais, alerta as pessoas e confronta com as pessoas também com este estado. Portanto, são os nossos dois palestrantes da tarde. Eu ia pedir a toda a gente uma boa disponibilidade para ouvir, um bom distanciamento do que fica lá fora, porque vai ser, com certeza, uma partilha muito rica e o tempo vai ser exigente. Vamos trabalhar sem intervalo, daqui para a frente. Primeiro intervém o padre Nuno Santos, depois o padre Rodolfo Leite e depois temos muito tempo para dialogar entre todos. Está bem? Então, boa tarde a todos. Ouve-se bem lá atrás? Sim. Alguns estão com pena, assim não dá para dormir. Mas pronto.
Peço desculpa então se houve muito bem lá atrás. Então, o que me é pedido nesta hora ingrata é falar um bocadinho da natureza ministerial da Igreja. E quando nós, antes de mais, quando nós olhamos para este tempo, para este tema, a grande pergunta é para que é que servem ministros, pessoas, igreja, história, reflexão, se não for para viver com outra densidade e com outra espessura o tempo que nos é dado e a vida que nos é dada como dom. Qualquer um de nós, crente ou não crente, é dado um tempo e um espaço, uma cronologia e uma geografia. E a pergunta mais profunda e essencial é o que é que eu faço aqui, neste tempo e neste espaço. Para um crente não é possível estar cá se não for com o Espírito, com uma densidade que não nos pertence apenas a nós, não pertence apenas à relação com os outros, mas pertence tudo uma dádiva maior que vem de Deus. E, portanto, para nós cristãos, um Deus que é trinitário, matéria já sabida, mas que precisamos permanentemente de acolher. Não basta saber aqui na cabeça, é mais importante e fundamental chegar ao coração e depois ganhar expressão nas palavras e, sobretudo, nos gestos da vida de todos os dias. Então, este mundo quer representar um bocadinho isso. É o horizonte, é o mundo onde Deus encarnou, que escolheu o dia para habitar, uma terra e um espaço, e que nos deixa sempre como desafio para continuarmos hoje nós a missão. A palavra ministério, quando vamos a um dicionário absolutamente comum, nós encontramos ideias como um cargo, ou uma função, um lugar ou um serviço. Claro, também o ministério pode ser o próprio edifício, não é? Ganha nome o próprio edifício onde se exerce um determinado ministério. Então, o Ministério das Finanças, ou de qualquer, ou da Agricultura, ou da Cultura, se houver. No âmbito da Igreja, o ministro tem de ser instrumento de graça e de colaboração da ação do Espírito na missão, então, da Igreja no mundo. É muito importante este no mundo e não do mundo também, porque lembro-me quando fiz a tese de licenciatura, pensava que tinha feito alguma coisa de jeito, estava todo contente, e quando estava a começar a defesa, reparei logo que tinha um erro tremendo no terceiro capítulo. Qual é que era? Que eu punha qualquer coisa, já não lembro bem, da Igreja e do mundo. E claro, a pessoa que estava a fazer a arguência da tese, a primeira coisa que contou é o que era isso da Igreja por um lado, o mundo por outro, se eu acreditava na encarnação. Então a questão é que a Igreja está no mundo. Mas é exatamente estar no mundo sem ser do mundo, transformando-se assim para que depois possa transformar o mundo e a realidade onde estamos inseridos. Portanto, a ideia de ministério começa logo a colocar-nos num sentido e numa lógica, que é a lógica do serviço mais do que do poder. É fácil, nós sabemos isso, mas depois no concreto isto tem consequências muito diferentes. Ser ministro, tanto leigo como ordenado, como não ordenado, a questão é exatamente a mesma. E quando muitas vezes atacamos, e bem, a Igreja pela sua radicalização, também há muitos leigos, agora estou aqui a defender a minha classe, há muitos leigos que não se ficam atrás. Ou seja, quando têm alguma oportunidade, marcam o terreno e querem ter o poder. Então, a primeira ideia de ministro e de ministério é que fique claro que a essência do ministro é esse serviço e não o poder. É mais uma função de algum modo delegada ou confiada ou de algum modo que nos é dada por Deus do que propriamente uma autoridade que vem de nós. Aliás, a palavra autoridade, não vos vou avançar com isso, tem muito a ver com essa dimensão. É alguma coisa que não vem de nós. Mas isso não vos vou avançar com a igreja. Então, ser ministro ou ministério tem mais a ver com ser instrumento do que ser dono. Ser instrumento do que ser dono de alguma coisa ou, pior, dono de alguém. Às vezes marcamos também muito essa posição. Daí então, que no âmbito da Igreja, o ministro é, como está aqui a dizer, instrumento de graça e de colaboração do Espírito. Instrumento de graça e colaboração da ação do Espírito Santo. Eu quando digo instrumento de graça, parece simples, mas não é de desgraça. Temos muitas vezes um discurso, todos nós, apesar de mim, do queixume, em relação a tudo, uns contra os outros, estou a inventar, não estou a dizer que isso é mas os pais contra os leis contra os padres,
catequistas contra os catequizantes contra os catequistas, os escuteiros contra o coro contra não sei quem, e nós contra o mundo contra nós, enfim, andamos aqui às vezes, felizmente não há ninguém que esteja contra o bispo, mas tirando esse caso, o bispo não está contra ninguém, tirando essa exceção, o resto, tendemos a queixar-nos, até no mundo. Está frio, está sol, está calor, está não sei o que, não dá bem. Então, a ideia de ser instrumento de graça é pensar que o tempo que nos é dado e a geografia que nos é dada é o tempo e o lugar favorável. Podemos sonhar outros mundos, outros espaços, mas Jesus nasceu num tempo e numa realidade muito concreta. Não o vimos a queixar-se. E não estou a dizer que fosse pior ou melhor, era diferente, mas também não era fácil. Então, ser cristão e ser santo é exatamente assumir o tempo e o espaço e exercermos essa missão da vida como um ministério, como um serviço, como sendo instrumento de graça e de colaboração da ação do Espírito, então, na missão da Igreja e do mundo. Por isso, não de posse em relação a qualquer coisa, mas de serviço. Há uma dimensão, e hoje o Padre Tiago, que falou desde já muito bem, dizia que havia uma dimensão comunitária do ministério. E eu queria reforçar exatamente isso, que não é menos importante. O ministro exerce uma ação inspirada, que não é individual e autocentrada. Não é individual nem autocentrada, mas adquire uma dimensão comunitária de serviço e de entrega. Por isso, e o Papa refere isso muitas vezes, o autorreferencialismo e o autocentramento não se conjugam, não se devia conjugar com o ministério nem com o ministro. O centro de referência é Cristo, já o sabemos, e o objetivo é sempre o mesmo, edificar a Igreja no mundo concreto onde vivemos. Não é apenas a dimensão social, não é apenas a dimensão espiritual, não é apenas a dimensão organizativa, litúrgica, seja o que for, é toda a dimensão, toda a edificação da Igreja no mundo, como a Assembleia também se serviu. E isso faz a diferença. Nós sabemos, e os documentos conciliares referem claramente, e muitas vezes, nós sabemos, e se pensarmos logo na Lumen Gentium 4, que é a citação que está aqui, que no fundo está a citar a 1 Coríntios e podemos ver também confrontar com Efésios, o Espírito Santo enriquece a Igreja e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos. E então, citando agora este texto, diz a Bíblia, a Escritura, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Continuando, há diversidade de modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Esta ideia de que nada é para nós não somos os centros nem o dono, e perceber que é um dom para todos, para o serviço e para a edificação, faz muita diferença. Bem, nós temos, isto só reforça o que acabámos de dizer, nós temos uma história na nossa Igreja, que agora vamos tocar algumas partes, também da nossa diocese. Há uma diversidade de ministérios, já aqui fizemos essa referência, e podemos falar dos ministérios não ordenados, aqui, de ministérios instituídos com caráter estável, ou os ministérios extraordinários. Os primeiros, os ministérios instituídos com caráter estável, foram tratados em documento aprovado pela Conferência Episcopal 22 de junho de 2022. E que diz respeito, essencialmente não, diz respeito a estes três ministérios instituídos com caráter estável: leitor, acólito e catequista. Não vou falar disso, foi falado de manhã, é só para arrumar, confirmar alguma da informação que já fomos recolhidos. A nossa diocese, através da Escola de Ministérios, ou Escola de Teologia e Ministério, para ser a designação exata, tem já este ano, já se calhar no ano passado, porque se já começaram no ano passado, se calhar há 2 anos, o ano passado, se calhar no ano passado, 2 anos. Já tem algumas pessoas, é verdade que o número é
pequenos, vamos iniciar esse caminho, também isto não é uma questão de quantidade destes ministérios instituídos, mas já tem algumas pessoas a fazer exatamente isso, que até já temos todos os temos cada um deles. Ou seja, leitor, temos leitor e catequista, pelo menos esses 100. Pronto, temos já essa experiência ativa, a concretizar-se na sua formação. Os segundos, ministérios extraordinários e serviços, isso foram sendo concretizados na nossa diocese, núcleo pós-conciliar. E nós temos, sabemos, muitos exemplos e bons desta matéria. Eu vou dar alguns exemplos, só para ter a noção. Eu vou escolher isso só para darmos graças, no fundo. Em 1973, estávamos a falar e estavam a ser publicados. Vou falar das publicações que deram enquadramento àquele que foi depois a instituição dos ministérios, nomeação dos ministérios extraordinários. O Ministério Extraordinário da Comunhão, em 73, a celebração do domingo nas comunidades, a celebração da Eucaristia, em 1980, depois foi atualizada em 2018 com o documento de celebração do domingo, Eucaristia e celebração dominical na ausência de presbíteros, orientações pastorais. O Conselho Pastoral Paroquial, em 1981, pertence a um dos difíceis de concretizar, mas também é um dos que dá frutos nas comunidades. Mais recentemente foi assumida a unidade pastoral como estrutura base pastoral na organização da Diocese e, nesse contexto, foi regulamentado o Estatuto do Conselho Pastoral da Unidade Pastoral. Parece assim nomes, mas eu acho que quem está no pastoral sabe identificar tudo isto, não é dramático. E estamos em 2018. Os Conselhos Económicos Paroquiais, de 1990, na nossa Diocese, que depois foram revistas e atualizadas em 2015 e agora mais recentemente, ano passado, 2 anos, agora não sei qual a data. Mas isto parece matéria dada, mas já temos tipo com alguém de outra Diocese, o Bispo, não posso dizer aqui qual, ele dizia que na sua Diocese não havia ainda sempre, não havia quase nenhum Conselho Económico Paroquial. Disse, não, estás a brincar, estás a confundir com pastoral, se calhar. Ele, não. Na nossa Diocese são ainda embrionárias e poucas as experiências de Conselho Económico. Para mim, que sempre na Vitória existir com conselhos económicos, isso não fazia, já pensava que não era possível. Portanto, há um percurso feito por muitas dioceses do país, felizmente, quase todas, que vai tornando natural estes ministérios. A celebração das exéquias, orientadas por leis, em 97, e que depois foi atualizado no documento Celebrar a Vida na Dor e na Morte, Orientações Pastorais de 2019. E sexto, eu diria, toda a renovação e promoção dos ministérios litúrgicos de leitores, acólitos, cantores, músicos, que foram renovados e que vieram renovar as celebrações litúrgicas da Diocese. E isso deve-se essencialmente, desde logo, à Escola Diocesana de Música Sacra, criada em 92, e à Escola Diocesana de Leigos, 2002, e que depois, agora, 2013, foi nomeada e assim configurada como Escola de Teologia e Ministérios. Por último, sétimo, os catequistas. Nós temos na nossa Diocese, no secretariado, nem de serviço, nem saber como é que é aqui nacionalmente, mas não estou ligado. Mas todos nós temos a percepção de que as nossas comunidades, se há ministério concretizado, é de serviço, as pessoas que estão como catequistas. São muitas, uma dedicação tremenda, com recursos às vezes, sobretudo hoje com as novas gerações, enfim, com uma atitude que às vezes não é fácil. E, portanto, tem havido, ao longo de muitos anos, na nossa Diocese, um investimento em trabalho, quer na formação, quer na animação desta dimensão. E depois, feitas estas 7 referências, eu incluiria uma referência global àquilo que são serviços, dito assim desta maneira, e tarefas assumidas pelas igrejas, e que têm também um sentido de missão. Podemos pensar o mais antigo Cristo, o sacristão, as equipas zeladoras das igrejas e capelas, as comissões de capela, o atendimento nas secretarias paroquiais, as equipas de liturgia e as equipas de acolhimento, os membros das direções dos centros sociais paroquiais e outras IPSS, os membros dos grupos socio-caritativos, os animadores juvenis, e poderíamos continuar aqui com um nome avançando mais. O que é interessante? É que se nós contássemos todas estas pessoas na nossa Diocese, eu acho que iríamos ficar impressionados.
com a quantidade de pessoas que estão envolvidas na missão. Homens e mulheres, cada um do seu tempo, da sua generosidade convosco, por muitas destas causas. E eu acho que esse até poderia ser um desafio, não sei se é pecado, porque no Antigo Testamento, acho que foi o David, vocês podem nos ajudar aqui, mas acho que foi o David que quis fazer um licenciamento. E isso era considerado um pecado, que era um orgulho para saber quantos pronto. Mas se não for por esse motivo, seria interessante perceber a quantidade de pessoas que estão ligadas a nos nossos serviços. Bom, o tema que me é pedido tem a ver com esta dimensão da natureza ministerial da Igreja. Muito do que eu vou dizer, vou tentar ser breve, muito do que eu vou dizer foi algo mal dito durante esta manhã. E uma das primeiras grandes questões que se coloca quando se fala da natureza ministerial da Igreja é o modo como vemos e concebemos a própria Igreja. Se nós ficarmos numa visão clericalizada de poder e de estatuto, ou se ficarmos no ministério de uma perspectiva, ou se pretendemos olhar para a Igreja como um lugar de comunhão de serviços, onde todos são desafiados a viver a sua dimensão espiritual. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença sobre o tema que nós estamos aqui a falar, que é o modo como eu compreendo a Igreja, diz muito depois do modo como eu acolho, desenvolvo, renovo os ministérios. Quando nós, de vez em quando, e bem, vamos citando o direito canónico, e eu então pedia também, não vou deixar de citar, no número 204, naquilo que é, parágrafo, naquilo que é essencial para esta percepção. Os fiéis são aqueles que tendo que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e por este motivo se tornaram, a seu modo, participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. E segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para esta realizar no mundo. Então, os fiéis, os cristãos, pelo batismo, estão incorporados em Cristo. Essa é a nossa referência. Esta sintonia em Cristo, esta comunhão que decorre o sacramento do batismo, e que todos nós, batizados, temos a mesma raiz, a mesma referência, o mesmo enquadramento, revela-se raiz, fundamento e referência para a missão. O ponto de partida que nos coloca a todos os batizados na mesma dignidade é o povo de Deus, este sermos participantes pelo batismo de uma relação comunitária, uma relação pessoal também com Deus. Por isso, em dignidade, todos os batizados são iguais. E disso não temos dúvidas. Mas o texto não termina aqui, porque esta identidade primeira, esta mesma dignidade em Cristo, está unida à missão que cada um é chamado a exercer. E aqui então entra a diversidade dos ministérios, segundo cada um, segundo a sua própria condição. E hoje falámos muito disto, o sacerdócio dos fiéis, mais ou menos, o sacerdócio ministerial, o sacramental. Eu terei aqui uma questão que tem a ver com ministerial, sacerdócio ministerial, o que é que isso pode significar. Há autores que preferem só a designação sacerdócio sacramental. Hoje também ouvimos outra designação também capaz, que é ministérios ordenados e não ordenados. Portanto, os ministérios ordenados seriam laicais e os ministérios ordenados, então, seriam, corresponderiam aqui ao sacerdócio sacramental. Então, o sacerdócio comum dos fiéis tem a ver com este enraizado, incorporados em Cristo, como vimos, com participação no próprio sacerdócio de Cristo. A Igreja aqui, entre outros, diz que entre os batizados, o sacerdócio comum, alguns então assumem funções particulares como ministério sacramental. Nós sabemos, então, a ordenação. Ele dá um exemplo, e agora eu queria que tivessem atenção. Este exemplo que ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Ele dá o seguinte exemplo. Ele diz, tal como na sociedade não se distingue os cidadãos e os funcionários públicos, porque todos são cidadãos, assim também na Igreja os ministros, sejam diáconos, presbíteros, bispo ou papa, permanecem essencialmente laicos. Isto é o que ele está a dizer, eu não estou ainda a argumento. Isto é, pertencem ao povo de Deus e é uma pessoa que acredita em Deus. Bom, vamos ver as vantagens e as desvantagens desta afirmação. Por um lado, nós podemos dizer que é preciso ter cuidado com esta afirmação, tal como a escutamos. Porque pode cair num dos extremos.
Por um lado, podemos cair no clericalismo e dizer então que os ministros ordenados são o centro e a referência do povo cristão, do povo de Deus, quando nós sabemos que, na verdade, só Cristo é o centro. Por outro lado, podemos fazer do ministério ordenado uma simples função entre outras. Ficaria reduzido, então, a ministerialidade sacramental à funcionalidade e à execução de tarefas e missões concretas só. E este é que é preciso ter cuidado, porque às vezes nós fazemos afirmações e não percebemos o limite dessa mesma afirmação. O sacerdócio sacramental, nesta visão, correria o risco de ficar reduzido ao âmbito do fazer coisas, do somar atividades. Claro, todos nós temos que fazer coisas, mas essa não é a nossa essencialidade dos ministros ordenados. Portanto, temos que ter cuidado se não, quando nós trazemos uma ideia muito funcional para o ministério ordenado, nós podemos correr o risco de os basear em parte. Então, o Lumen Gentium, voltando um pouco atrás, dá-nos aqui um equilíbrio, bastante grande, quando, apesar de estar datada a afirmação, quando diz no número 11, que o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e outro participam de um modo único no sacerdócio de Cristo. Portanto, não há propriamente uma oposição entre um e outro, entre o sacerdócio comum e o sacerdócio sacramental, mas uma interligação profunda. O sacerdócio sacramental deve estar na Igreja ao serviço do sacerdócio universal de todos os batizados. Os bispos, os padres, os diáconos, são ordenados para promover, formar, servir o povo, diria assim, mas um povo que é ele mesmo sacerdotal, que realiza também ele a ação do Espírito comum. Bom, o que é comum então ao sacerdote? O que é que podemos referir no sacerdócio comum dos fiéis? Eu tenho aqui seis pequenos tópicos. Todos podem e devem aceder a Deus diretamente e são chamados a levar a natural. O intermediário não é o Padre, como sabemos. O intermediário é a comunidade, se quisermos, é sempre Cristo. Cristo é que é aquele que faz a fonte. E, portanto, a comunidade que reza e que se junta para celebrar quando centrada em Cristo o faz acontecer. Então, todos podem e devem aceder diretamente a Deus. São chamados a levar o dia natural. Estou a citar a Igreja ainda assim. 2. Todos são chamados a oferecer sacrifícios, ou seja, unidos ao único sacrifício de Cristo, a oferecer e a dar a Deus pelo dom da sua própria vida. 3. Todos são chamados a empenhar-se no compromisso com o perdão e com a reconciliação, quando possível, a transmitir-o e a realizá-lo. O perdão e a reconciliação realizam-se de diversos modos. E, portanto, claro que há um que nós identificamos como sacramental, e esse não é para todos os batizados, mas há uma dimensão sacramental, uma dimensão de perdão e de reconciliação que nos pertence a Deus. Bem sabemos, a começar por nós aqui. Todos são chamados a empenharem-se, então, nesse serviço. 4. Todos são chamados a anunciar o Evangelho por palavras e obras, sobretudo através do próprio modo de viver. Todos, desde os ordenados aos não ordenados, todos somos chamados a anunciar o Evangelho. E, portanto, as contradições, diríamos, ficam mal a todos nós. Não é um nem outro, nem mais um nem mais outros. Claro, quem tem mais responsabilidades também, dá um modo, poderia assumir mais essa dimensão. 5. Todos devem compreender-se como intermediários do amor de Deus e a colocá-lo em prática de forma constante. E 6. Todos devem proceder na oração uns pelos outros e pelo mundo inteiro. Bom, por tudo isto, não faz sentido que seja apenas o clero e não todos os batizados a terem papel de condução e determinante na vida da Igreja, ou que os ministros ordenados se comportem como se fossem a única autoridade determinante na Igreja. Não faz sentido. A pergunta que se segue, continua o mesmo autor, é qual é a função e o significado então do sacerdócio sacramental. Preciso da Igreja recorda-nos, no 547, o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum, ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Neste sentido, então, a participação de todos os batizados no sacerdócio de Cristo suscita a participação ativa e comum de todos os cristãos nos vários níveis da vida eclesial e no compromisso da família e no mundo.
Estou quase a acabar, porque eu sei que esta hora não é fácil e porque eu quero dar um tempo mais importante para o diálogo, talvez. Estou quase a acabar. E então termino com esta perspectiva, no fundo, do que é que será uma igreja futura criada em algumas dimensões. Grande parte do que está aqui foi aquilo que foi dito de manhã em outros contas. Então, segundo Gresham, também que usei para esta reflexão em parte, a igreja do futuro será uma igreja de leigos, mas em particular será uma igreja de mulheres. Talvez também, por isso, continua o autor a dizer que no futuro o grande problema já não será a falta de padres. Agora reparem nesta frase que eu gosto muito. Mas será a falta de leigos. Ou seja, se a igreja tem uma dimensão laical forte, a questão que se coloca já não é se faltam padres ou se não faltam padres. Para além desse tema, há um tema que não deixa de ser muito importante, é se não faltam leigos. E atenção que este tema parece simples, mas não é assim tão simples. Ainda tem mais 7 minutos. A questão é que as novas gerações, e nós vemos também por esta Assembleia, não para queixar da Assembleia, mas nós vemos aqui nesta Assembleia, é tudo quase a minha idade. Portanto, onde é que estão os mais novos? E o que é que isso significa? Não é criticar nada, é pensar que se muitos dos jovens não estão nas nossas comunidades cristãs, se a indiferença está a aumentar nas comunidades cristãs, se aqueles dados que foram referidos durante a manhã pelo Padre Tiago, se as mulheres dos 40 anos estão a abandonar o espaço da comunidade cristã, se nos começam a faltar estas idades, dos pais, dos primeiros filhos destas gerações, nas comunidades cristãs, nós, também porque a sociedade mudou, a vida em casa mudou muito, a realidade mudou muito, nós sabemos disso, mas a verdade é que se nós temos leigos, e também com um aumento de um certo conforto, acomodar-se, individualismo, as nossas redes a tirar-nos só para a nossa vida de todos os dias, cada um a ser sempre de todos, a capacidade de esforço e de sacrifício. Há uma geração que tem uma capacidade de esforço enormíssima, que sabe o que é trabalhar quase de manhã à noite. Mas há uma outra geração que não só não sabe como não quer. Não quer e não é mal, é que não estão preparados para isso, nem sequer fisicamente. Eu sei que parece estranho. Alguns alunos dizem, isto é difícil estudar, mas ainda tem uma hora, isto é difícil. Agora, se calhar não dá para estudar, não dá para arrancar, não dá para estudar. Então, claro que é difícil, mas há uma geração que está habituada a um tipo de trabalho, como não estou a dizer que é ideal, mas o não estar habituado ao esforço e ao sacrifício é muito relevante, porque isso tem consequências depois práticas, tem consequências muito práticas também naquilo que é a vivência da igreja. Portanto, uma das perguntas do futuro não é se faltam padres, se não faltam leigos. Nomeadamente jovens ou de meia idade. Pessoal, que diz meia idade, eu não sei o que é isso. Ainda não sei o que é isso. Mas o padre Adolfo depois irá falar dessa parte. Mas, sobretudo, quando nós pensamos em jovens, leigos ou de meia idade, comprometidos com a igreja, no mundo, sejam capazes de viver inseridos também nesse mundo para o transformar, e aí encarnar e concretizar o reino de Deus, não deixa de ser uma grande missão. E nós temos essa responsabilidade também de incentivar, estimular que eles surjam. Vou terminar com uma frase do Papa Francisco, que é da Evangelho Gaudium, no número 102, que se refere aos ministérios. É a Evangelho Gaudium, como sabem, em 2013, portanto é um texto também datado, mas há dois desafios que foram também referidos esta manhã e que aqui aparecem muito claros, que é, por um lado, a necessidade de formar os leigos. Esse é um desafio que não podemos encolher nem deixar de exercer. Porque como é que nós podemos ter leigos empenhados, dedicados, se depois eles não estão formados, ou não têm sido essa formação? Quando chega a altura da discussão, é importante estarmos a discutir, não é? Discutimos dentro de um certo patamar, porque senão estamos a discutir coisas de níveis muito diferentes. E há muitos leigos empenhados com formação, mas também há pessoas que não tiveram ou essa privilégio, ou essa possibilidade, ou essa capacidade, ou esse contexto, ou que não quiseram também. Às vezes também há, porque nas paróquias às vezes faz uma formação para catequistas, toda a gente diz que é preciso formar os catequistas, e quando chega o dia da formação não podem, não dá para jeito, e pronto, já o Evangelho falava disso, um tempo que ia vender um terreno, outro que não sei o quê, o jantar estava, a refeição estava preparada, e depois ele diz,
vamos chamar os coxos aleijados. Mais ou menos é isso que acaba por procurar os grandes. Então, o que é que acontece? Voltando aqui, é muito importante a formação, mas por outro lado também é muito importante haver espaço na comunidade para que os leigos possam exercer a sua função. E há aqui esta tensão, é formar pessoas e dar espaço para que essas pessoas possam exercer e aprender. Nós não podemos dizer, mas elas não sabem fazer isto, ou não têm competências. Todos nós temos que aprender também. Eu faço aprender, para aprender. Portanto, é uma aprendizagem, a vida é uma aprendizagem. Eu não posso pedir, é uma das coisas que eu faço muito como professor, eu não posso exigir aos alunos que eles saibam o mesmo que eu, não que eles não saibam, alguns até sabem mais do que eu. Mas não é isso. Eu não posso posso querer que eles tenham exatamente a mesma disposição que eu tenho na matéria, porque eu também fui aluno e lembro bem do que é que significou ser aluno. Umas vezes atento, outras vezes com capacidade, outras vezes nem por isso. Então, é preciso aceitar o tempo da formação e do crescimento. Contudo, é preciso, por outro lado, dar espaço para que isso aconteça, aceitar os erros, trabalhar em si, modalidade, renovar as equipas, ser capaz de expor a crescer em conjunto, e isso faz todo o sentido. Bom, tenho 2, 3 minutos para acabar, mesmo assim já tirei algum tempo, mas não vou precisar tanto. Então diz o Papa Francisco: embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Mas a tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda a parte. Em alguns casos, porque não se reformaram para assumir responsabilidades importantes. Noutros, por não encontrarem espaço nas suas igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. Apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e económico. Isto é muito importante, eu vou ler outra vez esta frase. Apesar de se notar, uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e económico. Limita-se muitas vezes às tarefas no seio da Igreja, sem um alinhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade. Obrigado. Obrigado, Padre Nuno. Creio que foi um exemplo muito concreto do caminho que estamos a fazer e dos desafios que se nos colocam neste tempo favorável de 2025 e neste lugar favorável que é a Diocese de Coimbra. Eu tenho só uma ligeira nota humorística, talvez que a questão de a Igreja do futuro ser uma igreja de privilegiadamente mulheres seja muito otimista. Há um autor espanhol que tem repetido várias vezes este dito: no século XVIII a Igreja perdeu os intelectuais, no século XIX perdeu o operariado, no século XX os jovens, e oxalá no século XXI não venha a perder mesmo as mulheres. E não é, sem a razão que nós não passamos aqui uma discussão bastante grande sobre o lugar da mulher neste ordenamento dos ministérios, neste conteúdo que estamos a debater. Esta é uma outra nota.